tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Hoje nós estamos recebendo com muito carinho o Moacir Costa de Araújo Lima, que é natural de Porto Alegre, conferencista na área da espiritualidade e ciências desde os 14 anos e hoje é conferencista internacional. O Moacir é bacharel e pós-graduado em Física, bacharel em Direito, professor universitário e mestre em Linguística na área de Lógica da Linguagem Natural pela PUC do Rio Grande do Sul. E hoje é ele quem vai trazer para nós os ensinamentos da noite. Vamos recebê-lo com todo o nosso carinho, envolvendo com o nosso amor. Que assim seja.
Boa noite a todos. O nosso tema de hoje trata de um assunto fundamental na evolução da ciência. É título de um livro e se chama Quântica e Consciência, o Grande Encontro. Porque durante muito tempo a ciência, observando apenas os aspectos materialistas da natureza, não admitia nenhuma participação da inteligência, da mente, da consciência do observador, a não ser na descoberta de fatos já existentes. Então, nós éramos, pela ciência ortodoxa, meros observadores do universo, com pouca capacidade de observação e nenhuma capacidade de intervenção. As coisas eram como eram e nós não poderíamos de forma alguma participar da sua elaboração. Era como estava posto e nós não tínhamos capacidade de intervenção. A física hoje muda completamente esse panorama, traz à baila a explicação de que a nossa consciência influencia os fenômenos físicos de toda a ordem, principalmente lá no mundo subatômico, só não sabe ainda, e confessa-o abertamente, dizer o que é consciência. Porque estudou apenas os aspectos materiais. E hoje nós sabemos, dentro da própria ciência, que nós somos emissores e receptores de energia. Mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Por isso as nossas reuniões começam com uma prece, com uma invocação à espiritualidade superior, para que, vibrando nesta frequência, nós possamos recebê-la. Porque só recebemos uma determinada frequência vibratória, uma determinada inspiração, mesmo muitas das curas, quando nós estamos sintonizados naquela faixa vibratória. Os estudos modernos da biologia têm explicado o efeito placebo e dito que ainda existe um outro, e que nós muitas vezes não nos damos conta, e tão poderoso quanto o anterior, que é o efeito nocebo. O que é o efeito placebo? É aquela pílulazinha de amido, de farinha, que se dá a um doente, dizendo que vai curar a sua dor de cabeça, e às vezes cura. Tanto que quando é lançado seriamente um medicamento, procuram-se pacientes que são divididos em dois grupos. Um grupo recebe só aquela pílulazinha de farinha e outro recebe o medicamento. Sempre haverá melhora nos dois grupos. Agora, se a melhora no grupo que recebeu o remédio é a mesma do grupo que recebeu a pastilhazinha de amido, o efeito é só de sugestão. É só efeito placebo. O remédio não é indicado e não mostrou ter sucesso na cura de um determinado mal. É o efeito da sugestão. Mas existe outro efeito, o negativo, o efeito nocebo. Acreditarmos que estamos destinados para sofrer. Acreditarmos que depois de um certo período nossa vida vai se transformar num caos. Acreditarmos que não temos possibilidades. Num dos episódios do filme Guerra nas Estrelas, o grande mago faz com que o foguete saia de dentro do barro pela força do seu pensamento. E o piloto, acostumado à tecnologia, à crença chamada objetiva, dizia: como é que você consegue fazer isso e eu não consigo? E ele responde: você não consegue porque não acredita. Porque nos venderam há muito tempo um manual do antimago, dizendo que nós não podemos, que nós somos fracos, que nós somos incapazes. E nós então nos prendemos até por acomodação a essas limitações. E hoje a física nos diz muito mais. Nossa consciência é co-criadora do universo. Chegamos a um determinado estágio evolutivo em que a ciência nos diz o seguinte: a expectativa do fato cria o fato. Se é verdade que a expectativa do fato cria o fato, lá no mundo subatômico, quando eu pergunto ao elétron como onda, ele me responde como onda. Quando eu pergunto como partícula, ele responde como partícula. Tão maior não será essa verdade
quando nós analisarmos os aspectos emocionais, espirituais, sociais. O que nós esperamos do nosso semelhante? Um inimigo ou um irmão, que, como todos nós, é passível de determinadas correções, mas que é fruto da inteligência suprema para realizar a sua evolução. Daí nossa responsabilidade, mesmo energética, quando nós pensamos. Isso que há alguns anos apenas, se retrocedermos 2 ou 3 décadas, seria considerado apenas uma postura mística, sem qualquer conformação científica, hoje se sabe que tem respaldo na mais evoluída, na mais avançada das ciências, que é a física quântica, que transformou o nosso modo de ver o mundo. Há uma famosa experiência feita em 1935, em que se discutia se o elétron era uma onda ou uma partícula. Uma onda tem a propriedade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Uma partícula, na visão tradicional, só está em um lugar em cada momento. A experiência de 1935 demonstrou que o elétron às vezes se comportava como onda e às vezes se comportava como partícula. Levou muito tempo, os cientistas também têm medo de modificar os seus dogmas, os seus paradigmas. Tudo que é dogmático para no tempo. E às vezes não se dão conta disso. Levou muito tempo para que eles se fizessem a pergunta instigadora da quebra de paradigma. Está certo, o elétron às vezes se comporta como onda e às vezes se comporta como partícula. Isso era proibido na física antiga. Não pode ser. Ou é onda ou é partícula. Ou é matéria ou é energia. Ou é espiritual ou é psicológico. Essas divisões que nós inventamos num mundo que está todo interligado. Inventamos a divisão por motivos didáticos apenas e terminamos levando a divisão a sério. Dividimos as pessoas em estatura alta, mediana e baixa. E de repente criamos preconceitos em relação a um ou outro. Inventamos que existem 4 raças. Uma das mais infelizes invenções do gênero humano. Foi apenas para fazer uma classificação. Porque existe uma raça só. A raça humana. Tanto que nós não podemos, por exemplo, receber uma transfusão de sangue de um tigre. Por quê? Porque o tigre é de outra raça. Há uma incompatibilidade, mas da raça humana, das chamadas erradamente raças humanas, nós podemos receber. Vamos apenas verificar o fator RH, presente em todas elas, alguns RH positivo, outros RH negativo, provando que não existem raças. Logo, o preconceito racial, como todos os outros, já tem um erro básico. É um preconceito contra uma coisa que não existe. A ciência tem nos mostrado que o mundo todo está interconectado e que com as vibrações positivas, nós atraímos as vibrações positivas. Isso não é mais um dado religioso. Isso é um dado de física. A influência da consciência. Então, como eu dizia, os físicos verificaram, embora a sua proibição, que o elétron às vezes se comportava como onda e às vezes como partícula. E só no fim do século passado tiveram a coragem de fazer a pergunta perturbadora. Tudo bem, o elétron às vezes se comporta como onda e às vezes como partícula. Mas qual é o fator determinante desse comportamento? E chegaram à mais extraordinária conclusão da ciência moderna. É a consciência do observador. A consciência do observador determina o comportamento do elétron. E experiências feitas há apenas 2 semanas mostraram que uma mesma realidade se transforma ao ser notada por observadores diferentes. Nós somos co-criadores da realidade e temos capacidade de intervir, inclusive no mundo das partículas subatômicas. Então é uma nova ciência que começou apenas na materialidade, foi avançando e hoje nega inclusive as características do que se chamava antigamente mundo real. Um mundo, para ser real, de acordo com a ciência antiga, teria objetos com 2 características essenciais. Objetividade, ou seja,
A existência do objeto era independente da nossa observação. As coisas existiam independentemente do fato de serem observadas. 2. Um objeto só pode agir sobre outro se tocar no outro ou mandar um sinal que esse outro possa perceber. Isso já não existe mais. É o fenômeno não local que nós vamos mostrar mais adiante. Então, diante daquele conceito materialista de realidade, a própria ciência não é real. Os próprios objetos da ciência não são reais, o que nos convida a alargar pensamentos, a pensar mais longe. E algumas coisas interessantes dentro desta evolução do pensamento da física, que foram se alterando profundamente. Nós começaríamos, por exemplo, com a ideia, a teoria atômica de Demócrito e Leucipo. Conceberam, e aí era a ideia material, conceberam que tudo seria feito de partículas muito pequenas, indivisíveis, chamadas átomos. E essa, segundo grandes físicos do século passado, entre eles Feynman, se tivéssemos que escolher 3 teorias físicas para sobreviverem a uma grande hecatombe, essa seria uma delas. Mas mudou, porque tudo muda na natureza. O nome átomo, que quer dizer indivisível, se conserva hoje apenas como uma homenagem a Demócrito, porque o átomo é divisível, é formado de outras partículas. E hoje chegamos à conclusão fantástica de que tudo é vibração eletromagnética. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual a melhor ideia a respeito da formação do universo, os espíritos remetem-no ao texto bíblico e dizem que ainda é o faça-se a luz. Essa história de que tudo começou com o faça-se a luz, durante muito tempo para a ciência, não passou de uma tolice, sem qualquer fundamentação. Mas o conhecimento científico foi evoluindo, e a teoria mais aceita do momento é a teoria das supercordas. O que diz a teoria das supercordas? Que tudo que existe no universo resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia, chamados supercordas, que ao vibrar produzem a matéria e todas as suas características. Chama-se filete de energia porque não tem nem vocabulário adequado para isso. Tão grande é a novidade. Para que se tenha uma ideia, esses filetes de energia teriam 11 dimensões físicas. Nosso espaço comum tem 3. 4 nós não conseguimos nem imaginar. Tem 11, calculadas matematicamente. Se um átomo, que é invisível, fosse do tamanho do sistema solar, uma supercorda seria correspondente a uma árvore de pequeno porte, em relação a tamanho. Então, nunca vamos ver, nunca vamos pegar, nunca vamos fotografar. Mas a teoria criada pela genialidade do pensamento, em conjunção com as energias do universo, concebeu algo que explica todos os fenômenos que nós vemos, mas que nós nunca vamos ver. Então, quando os céticos por natureza, ceticismo, no sentido de dúvida razoável, é muito bom. Nós não devemos acreditar em tudo aquilo que nos dizem. Não podemos acreditar em tudo aquilo que vemos, porque existem muitas coisas que não vemos. Agora, ceticismo só por ceticismo, sem argumentação lógica, não tem o menor fundamento. Até porque o ceticismo radical, criado pelo filósofo grego Pirro, diz em sua essência que não se pode acreditar em nada. E dá para nós percebermos que essa frase é autodestrutiva. Não precisa nem contra-argumentar. Se em nada podemos acreditar, também não podemos acreditar nessa frase. E criamos a confusão no pensamento cético. Agora, o ceticismo razoável, a dúvida razoável, sim. A dúvida trouxe o progresso da ciência. E a dúvida traz o progresso da filosofia e o progresso das doutrinas de um modo geral. A doutrina espírita não nos condena por duvidar, aplaude a nossa dúvida, desde que seja razoável. A dúvida razoável, a dúvida pertinente leva à pesquisa. E a pesquisa leva à descoberta da verdade. Quem acha que já sabe tudo, está absolutamente parado no tempo e no espaço. Nós sempre teremos algo a aprender. E é quando temos uma dúvida, quando temos um questionamento que buscamos aprendizagem. Então a dúvida não é pecado.
Não é ofensa a Deus. Chega dessa ideia de sofrência. Isso é bom só para a música sertaneja. Para a nossa vida diária não faz o mesmo efeito. Porque há pessoas que acreditam isso aqui só para sofrer. E em tudo fazem um sofrimento absoluto. Nas menores coisas da vida. Eles fazem um drama. Mas, lembrem da ciência, a expectativa do fato cria o fato. Eu estou pensando em sofrimento, em tragédia, em desastre. Eu estou criando um padrão energético compatível com tudo isso que eu estou imaginando. Porque nossa consciência, nossa essência espiritual é uma consciência criadora. Senão vamos viver a dramatizar tudo, né? E pensar que nós somos o centro do mundo. Tudo é culpa nossa. Caiu um avião na Índia, eu devo ser culpado por algum pensamento ruim que eu tive, que não tem nada a ver com isso. Deixa disso aí e vai ser feliz na medida do possível. Ah, não pode ser feliz aqui, é proibido. Mas quem contou que é proibido? Ah, não, nós estamos aqui só para pagar pecado, só para sofrer. Porque nós ofendemos muito Deus. Outra pretensão nossa. Imagina, um de nós, uma subpartícula de carbono no fundo do quintal da Via Láctea, ofendendo a inteligência suprema. Ou Deus anda muito melindrado, possivelmente com crise de baixa autoestima, quem sabe precisando dos cuidados de um psicólogo, um psiquiatra, ou um coaching que está mais na moda, tudo é família margarina. Ou nós estamos tão poderosos que nem nos demos conta, porque já estamos preocupando e ofendendo a própria inteligência suprema. Isso criou um apego ao sofrer, à vibração de baixa frequência, à vibração negativa. Não, nós estamos aqui para praticar a maior de todas as leis, que é a lei do amor. E a partir dessa prática, para sermos felizes. Então a própria ciência foi mudando as suas ideias. O átomo era um pedacinho de matéria indestrutível de onde surgia tudo. Hoje tudo surge do quê? Da vibração das supercordas. E se tudo que existe resulta da vibração desses invisíveis filetes de energia eletromagnética, cabe uma observação muito interessante. O que é energia eletromagnética? Energia eletromagnética é luz. Então as supercordas, esses filetes de energia, cuja vibração deu origem a tudo no universo, simplesmente representam luz. Portanto, faça-se a luz. Foi o começo de tudo. Com uma ordenação que nós não somos até capazes de compreender. Agora, e é por isso que cada vez é menor o número de cientistas que acreditam que o universo seja fruto do acaso. O Supremo Maestro criou as supercordas e fê-las vibrar de modo a produzir, entre outras coisas, a nossa realidade física. E não se pode fazer uma vibração por acaso dar certo, não é? Comparem com as vibrações de um instrumento musical. Diferente, porque a corda é vibração eletromagnética, tipo luz, radiação ultravioleta, raio-x, infravermelho, onda de rádio, onda de radar, as diversas cores. O som é uma onda mecânica, se propaga em meios materiais. Mas podemos fazer uma comparação. Vamos supor que vocês me trouxessem aqui um violino, já de preferência afinado para não dar muito trabalho, e como vai andar com ele aí pela rua, podia ser um violino de baixo preço, como um Stradivarius, por exemplo. Aí, traz o violino, já afinado. Pergunto, é possível, num violino afinado, tocar a Nona Sinfonia de Beethoven? Ou a Música das Poderosas? Pode, não é? O que é preciso para isso? Qualquer um consegue? Eu ia colocar o violino aqui embaixo do queixo, fazer pose, pressionar algumas cordas, passar o arco sobre outras, e o que eu produziria? Uma sequência de ruídos que em pouco tempo esvaziaria a sala. Embora a fronteira entre música e ruído hoje seja indefinida, seja nebulosa. A gente que fica em volta de uma construção civil, ao som do bate-estaca, elogiando o DJ. Acontece, mas dá para se ter uma ideia. Agora, o que é necessário para produzir uma música, para tocar uma música num violino? Fazer as cordas vibrar, certo, mas não de qualquer jeito. Por isso, a partir da teoria das supercordas, fazendo a comparação, alguns físicos dizem
que os componentes fundamentais do universo são energia e intenção. Exatamente o mesmo que eu precisaria para tocar o violino. Energia. Nós precisamos transmitir energia para as cordas a fim de fazê-las vibrar, dedilhando-as ou passando sobre elas o arco. Mas tem também a intenção. E o que significa nesse caso intenção? O domínio do processo. Saber que cordas eu devo pressionar em cada momento, sobre quais eu devo passar o arco, ou quais delas eu devo dedilhar. Isso é intenção. E é por isso que, na filosofia da ciência, hoje é predominante o pensamento de que o universo é feito de energia e intenção. Energia, as supercordas. Intenção, a vibração adequada para produzir não um caos, e sim um universo organizado, cujas leis, em sua totalidade, nós ainda não conhecemos. E sempre deparamos, mesmo antes do surgimento dessa hipótese, hoje comprovada, da atuação da consciência, nós sempre tivemos fatos no estudo da física que mostraram que quando se tem boa vontade, quando se tem foco, quando se tem intenção de fato chegar à verdade, nós chegamos a grandes descobrimentos. Houve um banho que foi o banho mais importante da humanidade. Do mesmo cidadão que gostava muito de movimentar pedras com alavancas, eu não tenho força para movimentar uma pedra muito grande, mas a minha inteligência tem. Eu vou me servir de uma alavanca, e com essa alavanca eu sou capaz de movimentar a pedra. E assim sucessivamente. Quantas pessoas no mundo até hoje já tomaram um banho de imersão? Quase todo mundo. Quantos descobriram alguma coisa importante para toda a humanidade tomando um banho de imersão? Arquimedes, que estava preocupado com um sério problema. O rei de Siracusa deu-lhe uma coroa. Ele havia entregue um bloco de ouro maciço para o artesão confeccionar a coroa. Quando o artesão trouxe a coroa, que tinha exatamente o mesmo peso do bloco, começaram a haver boatos. Ele não usou o ouro puro. Ele tirou um pouco do ouro para ele e fez ligação com prata ou com cobre. A suspeita na época era de prata. Então cabia investigar, mas como descobrir isso? O rei Hiero chamou Arquimedes, entregou a coroa e disse: agora descobre. Não poderia destruí-la fazendo um processo de fusão, porque aí cada metal funde numa determinada temperatura, saberia se havia mistura ou não, mas isso não era possível. E ele se deu conta do problema ao tomar um banho de imersão para descansar exatamente do problema que ele estava pensando. Ele notou, deve ter entrado naquelas banheiras bem cheias d'água, botou o pé dentro d'água e saiu água da banheira. Tirou o pé, enche a banheira de novo, aí botou 2 pernas dentro d'água, viu que saía mais água ainda. Em resumo, daí ele tirou a noção de densidade dos corpos, viu que cada corpo, de acordo com a sua massa, desloca uma quantidade de líquido diferente. 1 quilo de ouro maciço desloca uma quantidade diferente de água de 1 quilo de prata maciça, e descobriu imediatamente o conceito de densidade relativa, o conceito de densidade absoluta, de massa específica, e pôde dizer ao rei com segurança se havia ou não mistura. A inspiração depende de nós estarmos sintonizados. É aquela história, não é? Só recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Se de manhã nós levantarmos procurando motivos para nos aborrecer, nós vamos achar. Existem muitos no mundo. Se procurarmos motivos para trabalhar para o bem e verificar o bem existente, também. Então nos incomodamos com qualquer coisinha. As coisas pequenas têm que ter efeitos pequenos. Vamos supor que nós conheçamos uma pessoa que faça um tipo de bolachinha mineira que a gente sabe que é muito gostosa. E a gente tem a amizade dessa pessoa. E pede: olha, quando eu te visitar eu quero uma bolachinha mineira. Aí a pessoa não nos dá a bolachinha mineira. E nós criamos um caos por causa disso. Com qualquer bobaginha. Há pessoas que têm a facilidade de ampliar. Não é a multiplicação dos pães, é a multiplicação dos pregos. Porque tudo que incomoda eles multiplicam. O que não faz nenhum sentido. E aí vivem sintonizados na negatividade. Continua prestigiando o amigo, um dia terá amizade. Quem ama não espera nenhum tipo de retribuição, ama pelo prazer de amar, porque amar evolui o ser que é capaz desse sentimento.
o mais importante de toda a natureza. Quem ama a ciência faz novas descobertas. Até tomando um banhozinho de imersão se chega à conclusão importante. E para outros pode dar um laboratório inteiro de pesquisa que não vão concluir absolutamente nada, porque não estão ligados ao progresso, ao aperfeiçoamento, à descoberta de novos valores. E como os sentidos nos enganam? Se nós olharmos para uma superfície de água, de um lago, por isso a realidade não é o que parece. Nós olhamos para a superfície de um lago, tranquilíssima, num dia sem vento, e dizemos: a água do lago está em repouso. Está para a nossa observação, porque se pudéssemos observar o menor, que vai formando a partir das moléculas da água todo aquele conjunto, nós verificaríamos um movimento fantástico, porque nada está parado na natureza. Tudo tem uma temperatura, e só no zero absoluto, não é o zero da geladeira. É 273,2 abaixo de zero na escala Celsius. Só nessa temperatura ficaria tudo parado. As cadeiras em que sentamos estão em movimento, estão vibrando, tudo no mundo está em vibração, e nós não percebemos. E há pessoas que dizem: eu só acredito naquilo que vejo. É um atraso, né? Nós todos acreditamos na nossa imagem no espelho plano. Nos olhamos ali no espelho, verificamos a nossa imagem, e sabemos, embora às vezes isso nos incomode, que é bem igualzinha ao que está se refletindo ali. No entanto, se colocarmos lá atrás uma tela, não se capta nada. É uma propriedade da visão e das câmeras de captarem como se a luz viesse lá de trás do espelho, e não vem. Então a realidade não é somente aquilo que nós percebemos pelos sentidos, mas é principalmente aquilo que percebemos pela intuição. Einstein dizia sempre que a intuição é muito superior ao cálculo, porque a intuição vai indicar o caminho do cálculo, que por si mesmo poderia estar simplesmente perdido. E a partir daí nós fomos descobrindo algumas coisas mais fantásticas dentro da própria natureza. Pegamos um copo de água e colocamos ali uma pedra de gelo, e a pedra de gelo flutua. Grandes lagos, alguns rios na Alemanha, congelam no inverno e degelam na primavera. Isso é um dos tantos acasos, entre aspas, que ocorrem na natureza para favorecer a nossa vida. Por quê? É uma exceção da natureza. A água é o único material que em estado sólido flutua sobre o líquido de mesma natureza. Vocês imaginem um cadinho, uma panelinha, que contenha, por exemplo, chumbo derretido. E nós jogamos ali dentro um pedacinho de chumbo em estado sólido, e ele afunda. Ouro derretido, joga ali dentro um pedacinho de ouro em estado sólido, e ele afunda. Água em estado líquido, gelo derretido. E jogamos ali um pedaço de água em estado sólido, gelo, e ele flutua. É o único caso da natureza, porque ao se formarem os cristais fica um espaço vazio, que faz deslocar um volume maior. Mas por que isso tem a ver com a nossa sorte, com uma programação a nosso favor? Se a água se comportasse como todos os outros materiais, grandes lagos, alguns rios da Europa, que congelam no inverno, se o gelo afundasse, se formaria uma camada e iria para o fundo. Outra camada e iria para o fundo. Resultado, até o fim do inverno, o rio estaria congelado desde a sua superfície até o fundo, o que terminaria com toda a vida animal possível dentro do rio, que não teria mais a condição de vida, mas como a camada de gelo é apenas superficial, na primavera ela derrete, e como a água é um bom isolante térmico, os peixinhos todos sobreviveram lá embaixo, a menos que sejam agredidos pela estupidez do homem fazendo poluição. Então são acasos, entre aspas, da natureza que nos favorecem. Se a órbita da Terra mudasse alguns quilômetros no afélio e no periélio, aqueles momentos em que passa mais perto e mais longe do Sol, não haveria condições de vida como nós a entendemos. Se não houvesse um filtro na camada de ozônio, nós teríamos já há muito tempo sido liquidados pelo excesso de radiação ultravioleta e outras radiações solares ainda mais fortes. Então há uma preparação, há uma inteligência na natureza que nós vamos descobrindo pouco a pouco nos nossos exames, nas nossas análises. Aqui um detalhe que nós vamos utilizar para falar nos fenômenos não locais. Vamos imaginar que dois carros estejam se afastando.
na mesma estrada, a 60 km por hora cada um. Um vai aqui para a minha direita, 60 km por hora, um aqui para a minha esquerda, 60 km por hora. De acordo que eles se afastam um do outro, 120 km em cada hora, isso é o que em física se chama velocidade relativa. Mas e se eles viessem em sentidos contrários? Eles se aproximariam um do outro, 120 km em cada hora. Quando aumenta a velocidade, a energia aumenta ainda com o quadrado da velocidade. Daí o problema das colisões e ultrapassagens. As velocidades se somam e a energia varia com o quadrado da velocidade. Mas não é o que queremos examinar agora. Vamos imaginar os dois carros se afastando, cada um a 60 km por hora. Aí um desses carros manda um sinal para o outro. Só que esse sinal viaja a 60 km por hora também. Ele alcança o outro? Nunca. Pois aí aparece uma das negações ao chamado conceito da realidade tradicional. O fenômeno das partículas gêmeas. Se esses carros fossem partículas gêmeas, fossem fótons de luz, eles estariam se afastando, 2 fótons de luz, a 300, muda um pouquinho a velocidade, os nossos motoristas tentam chegar lá, mas não conseguem. 300 mil quilômetros por segundo, cada um viajando em sentidos opostos. 2 partículas, depois que se tocam, nunca mais são as mesmas. Lei do entrelaçamento, a grande lei da física quântica. E todos nós que já nos conhecemos algum dia, numa medida maior ou menor, estamos interrelacionados. Então as partículas gêmeas estão se afastando a 300 mil quilômetros por segundo uma da outra. Se afastam 600 mil quilômetros em cada segundo. Se nós mudarmos o plano de vibração de uma delas, no mesmo instante, não dá tempo para nenhuma mensagem chegar lá. As mensagens eletromagnéticas se propagam com a velocidade da luz. No mesmo instante, a outra muda também. Isso se chama fenômeno não local e derruba um dos postulados fundamentais do materialismo. Isso é tão estranho que de início Einstein não acreditava. Mas como era um cético razoável, foi estudar os fenômenos e viu que eram reais. Ele até chegou a chamar esse fenômeno não local, que eu mudo a posição de uma partícula gêmea e a outra muda no mesmo instante, sem que dê tempo para qualquer mensagem chegar lá. Ele chamou isso de efeito fantasmagórico à distância. E disse que só um sacerdote voodoo oculto poderia explicar aquilo. Não era física, era magia. Mas depois verificou que o fenômeno existia. E aí começou a grande divisão na história da física. Alguns físicos, vitoriosos no famoso manifesto do Estocolmo, disseram o seguinte: esses fenômenos bizarros, esses fenômenos diferentes acontecem. Nós sabemos que eles acontecem, agora por quê não interessa. Deixa essa resposta para filósofos e teólogos, classes que eles sempre desprezaram com todo respeito. Mas agora pedem socorro. Hoje, por exemplo, se sabe, não há dúvida entre os físicos, a consciência influi no comportamento das partículas subatômicas. O que é a consciência? Não sabemos ainda. Mas já podemos afirmar que nenhuma resposta do tipo mística poderá ser aceita. Esse é exatamente o pensamento anticientífico. Se eu não sei, qualquer hipótese é válida como hipótese e será corroborada ou não a partir do teste. Aí existe então o fenômeno não local. E o outro é exatamente que a existência de certas coisas depende da nossa observação. Quando Newton falou que havia uma força entre a Terra e o Sol, se criou um problema muito sério que só foi resolvido mais tarde por Einstein, que é o seguinte: pensava-se, entre a Terra e o Sol existe o vazio. A força se transmite no vazio, mas o vazio é o nada. E aí voltamos lá à teoria de Demócrito e Leucipo. Existem as coisas e o nada, os átomos e o nada. E como o nada pode ser veículo de alguma coisa? Ele deixa de ser nada. Mas Newton, espertamente, não querendo muitas discussões naquele momento, disse: eu não sei de fato se existe uma força ou não, mas tudo se passa como se existisse. Então está tudo bem, calcula, é como se fosse, não sei exatamente se é. E agora, o manifesto de Estocolmo exatamente segue a tese newtoniana. Nós não sabemos o que se transmite de uma partícula a outra.
Bohr chamava propriedades ocultas, mas também não precisa saber. É abdicar do conhecimento. Enquanto que o grupo de Einstein, Podolsky, Rosen dizia: devemos saber como as coisas funcionam e também por que elas funcionam, porque aí está a verdadeira filosofia da ciência. E foi para entender isso, diz Einstein, eu me aproximei da física para entender um pouco mais a mente do velho. A ideia de Deus, que não joga dados, que não pode ter construído um mundo ao acaso. Há uma realidade, há uma lei subjacente ao aparente acaso. E aí nós temos a relatividade do tempo. Todos nós estamos presos àquela ideia newtoniana, por isso foi difícil para os cientistas. Nós recebemos uma lavagem cerebral newtoniana, entre outras muito piores. Nós recebemos uma grande lavagem cerebral de que espaço e tempo são coisas imutáveis. 1 minuto é 1 minuto para todo mundo. 10 quilômetros são 10 quilômetros de qualquer maneira. E Einstein descobriu que o espaço e o tempo andam juntos. Formam uma grande membrana que ele chamou o grande molusco. É uma coisa material também nesse sentido. Pode ser dividido, torcido, distorcido, enrolado, espaço-tempo. E, por exemplo, sabemos hoje que 7 segundos no horizonte de eventos de um buraco negro, quem estiver num foguete, perto do horizonte de eventos de um buraco negro, envelhece, por exemplo, 15 segundos. Esperamos passar 15 segundos. As pessoas estão 15 segundos mais velhas aí. As que estão aqui na Terra estarão séculos mais velhas, porque não existe um agora universal. O tempo é diferente. É como se houvesse uma enorme cama elástica, eu jogasse uma bolinha de gude ali em cima e a bolinha ia seguir em linha reta. Mas se eu botar uma esfera bem pesada no meio da cama elástica, a bolinha vai seguir em linha reta? Ou vai fazer curva em torno daquela esfera, porque a esfera dobrou a cama elástica? Essa era a ideia de Einstein sobre espaço e tempo. E que para nós é difícil, mas temos que entender. Existe um aqui e agora, mas não existe um agora universal. Por exemplo, a luz leva cerca de 4 minutos e meio para chegar do planeta Marte até aqui. Então, quando nós olhamos Marte com um telescópio, ou fotografamos, nós enxergamos ou fotografamos a luz que está chegando agora, e que saiu de lá há 4 minutos e meio. Portanto, é presente para nós, mas é passado para o planeta. Vamos imaginar que houvesse um campeonato de futebol do sistema solar, realizado no planeta Marte, e que nós dispuséssemos, infelizmente é impossível por questões óticas, de um telescópio tão potente que desse para enxergar as pessoas se movimentando lá, os jogadores dentro do campo e tudo que está acontecendo. Como alguém de binóculo pode observar alguma coisa à distância. Decisão do campeonato foi para os pênaltis. É o time da Terra contra o time de Vênus. Vai ser batido o pênalti decisivo. O time da Terra estava ganhando por 1-0, mas depois um bisneto do Neymar se rolou tanto no campo e simulou tanta falta que foi expulso. Aí prejudicou o desempenho do time, estamos indo para os pênaltis. Aí nós estamos vendo. Aí o atleta vai correr para a bola para bater o pênalti. A gente cruza os dedos, se põe naquela posição que a gente acha, no nosso delírio de onipotência, que é a posição em que eu assisto o jogo, ou a camiseta em que eu assisto o jogo, ou a companhia em que eu assisto o jogo, vai fazer meu time ganhar sempre. Perco 50 e não contabilizo. Ganho 13 e acho que a posição resolveu tudo. Então a gente torce os dedos, faz uma oração, etc. Perda de tempo. Por quê? Porque quando nós estamos olhando aqui, o cara correndo para bater o pênalti, nós estamos vendo a luz que saiu de lá. Há 4 minutos e meio. Ele já bateu o pênalti, provavelmente. Não vai levar 4 minutos e meio para correr até a bola e dar o chute. Então, o que é até futuro para nós, lá já pode ser presente ou até mesmo passado. E aí tem algumas conclusões da ciência que são muito interessantes para a gente pensar. Quando a gente discute o tempo na esfera espiritual, mas como um espírito tanto tempo em tal lugar? 7 segundos na borda de um buraco negro podem ser séculos aqui. O tempo depende do universo e do padrão energético em que nos encontramos. E aqui um detalhe: são gêmeos, mas um viveu no alto da montanha, está bem mais velhinho. Não no nosso mundo. Eu inventei um mundo em que eu coloquei uma estudante de física
e onde as coisas acontecem com as macropartículas. Dois mundos, aliás, o da relatividade e o da quântica. E aí ocorre o seguinte, isto é verdade no nosso próprio planeta. O gêmeo, que viveu 50 anos no alto da montanha, está mais velho do que o seu irmão gêmeo, que viveu no nível do mar. Só que a diferença é de nanosegundos, ou seja, 0, um monte de zeros, 1 segundo. Nossos sentidos não percebem. Mas em outras condições espaço-temporais, seria completamente visível o resultado. Como dois trens, não é? Que se representou na figura anterior, o efeito da velocidade. Ali a Helena está com a relativice, num outro universo. E ela vê dois trens na estação, um passa correndo e outro está parado. E aquele que passa correndo é pequenininho. Ela pergunta, mas isso é um trem para liliputianos? Não. É a demonstração da teoria de Einstein que com a velocidade se modifica também o tamanho. Só que nós aqui não percebemos nessa escala. Então há muitas coisas misteriosas e imperceptíveis dentro da própria física que nós precisamos pesquisar e evoluir para sabermos como o tempo varia. Qual é a variação do tempo? E aí nós temos o Manifesto de Copenhagen, o de Broglie, e as duas ideias centrais dominantes hoje na filosofia da ciência. Devemos buscar por que as coisas acontecem, ou devemos nos satisfazer simplesmente em saber como elas acontecem, fazer nossos cálculos e construir as nossas máquinas. É evidente que o conhecimento completo vai unir o como e o porquê. Todos nós sabemos como o nosso automóvel funciona. Poucas pessoas sabem o porquê. Se eu quero ser um especialista, se eu quero entender a natureza, eu tenho que saber como e eu tenho que saber por quê. E aí é uma interessante correção de Broglie a uma teoria de Einstein. Se pensava na época que o universo teria existido sempre. Se o universo sempre existiu e sempre teve o mesmo tamanho, então não houve criação. E se não houve criação, não teria existido jamais um criador. Mas a ciência demonstrou que o universo está em expansão, está crescendo. E pegando o sentido contrário dessa expansão, nós chegamos ao ponto de singularidade que foi o Big Bang. Einstein, na época, entrou nessa ideia que era de um cientista chamado Penzias, que o universo não estava crescendo nem diminuindo, o universo sempre teve o mesmo tamanho. E aí introduziu nas suas equações uma constante, chamada constante cosmológica, cuja interpretação era mostrar que o universo era estático, não estava crescendo nem diminuindo. Mas os observatórios astronômicos, desvio da luz de estrelas para o vermelho, que prova o afastamento, fizeram Einstein entender que aquela constante cosmológica, segundo ele mesmo, fora uma grande bobagem. E logo afirmou que ia tirar aquela constante das equações. Agora vejam como é o problema da interpretação. Um físico francês chamado de Broglie, iniciante, explicou ao Dr. Einstein, não, mas essa só constante pode ser mantida, porque interpretada da maneira B, ela mostra exatamente o crescimento do universo. O senhor acertou, pensando diferente. E Einstein, o maior nome da física naquele tempo, aceitou a correção do jovem, manteve a constante. E a constante hoje é utilizada como demonstração matemática do crescimento do universo. Pensou num caminho, a intuição foi por outro e terminou acertando. As ideias corretas vêm para quem vibra naquela frequência das ideias corretas. Depois disso, há um detalhe que é muito interessante. Penzias, aquele criador da teoria de que o universo tivera sempre o mesmo tamanho, estava pesquisando num observatório astronômico norte-americano os limites da Via Láctea e notou um estranho ruído de fundo que ele não sabia por quê, que ele não sabia o que era. Que ruído de fundo seria aquele? Quem sabe o ruído de rádio? Para todo mundo desligar rádio nas vizinhanças, barraram com filtros a possibilidade de qualquer onda de rádio. Quem sabe seria uma experiência nuclear da União Soviética, na época, grande inimiga dos Estados Unidos. Não havia nenhuma experiência nuclear em realização. E o que seria? Vejam a que grau chegou a suspeita. Havia um casal de pombos que frequentava as vizinhanças da antena. E os pombos faziam por ali também as suas necessidades.
Então ele achou, depois de verificar que não havia vazamento na antena, que aquele ruído seria consequência do excremento dos pombos, que ele chamou um estranho dielétrico branco, que existe sobre a antena. O nome é pomposo, mas de fato era cocôzinho de pombo. Não era também. Eles se dispuseram a caçar um casal de pombos que andava ali pelas vizinhanças e levarem para um rapaz que cuidava da recuperação de pombos. Mas viram que não era. Não era por causa dos pombos. E aí chegaram à grande conclusão. Estavam captando os ecos de fundo da grande explosão inicial, que foi o Big Bang. Que prova então que houve um momento da criação, e se essa criação deu resultados inteligentes, há um Criador inteligente. Há uma inteligência suprema. E há mais, uma pergunta atualíssima na ciência, que os materialistas se recusam até a fazer, quanto mais a responder. Existem certas partículas atômicas que só passam a ser reais, que só passam a existir a partir do momento em que são observadas. Aí nós voltamos no tempo, lá naquela grande explosão inicial que foi o Big Bang. Alguns microsegundos depois, essas partículas todas começaram a existir. Senão o universo não existiria como nós o entendemos. E se as partículas só existem ao serem observadas por uma consciência, que consciência observou-as naqueles momentos? Naturalmente não éramos nós, pelo menos no nosso estado atual. E aí se pensa numa grande consciência, se pensa num observador supremo, e se volta à ideia de um universo que não é casual, e sim causal. A ciência vai nos mostrando tudo isso, e é a exemplificação do fenômeno não local. Eles estão se afastando. Quando um deles recebe uma mancha azul, no mesmo instante o outro recebe a mancha azul, sem que tenha havido qualquer possibilidade de chegar a uma comunicação. A menos que se pense numa consciência universal onipresente em todas as coisas. E essa explicação terá que surgir mais cedo ou mais tarde no campo da filosofia da ciência. Há então uma abertura muito importante para esses fenômenos e algumas observações fantásticas. Em agosto do ano passado, foi observado um balé extraordinário de uma estrela nas bordas de um grande buraco negro, o Sagitários, que habita o centro da nossa galáxia. A observação do bailado dessa estrela, que chega a velocidades semelhantes à da luz, 25 mil quilômetros por segundo, quando está passando bem perto, para não ser absorvida pelo buraco negro, confirmou algumas teorias de Einstein, principalmente da relatividade especial de 1915. Agora vem o dado para ver como nós não podemos ser escravos do tempo. Essa estrela, que dança em torno do buraco negro, está a 28 mil anos-luz de distância do nosso planeta. O que quer dizer isso? Que a luz gasta 28 mil anos para se propagar dessa estrela que foi fotografada em agosto do ano passado até nós. Consequência, aquilo que nós fotografamos em agosto do ano passado e todos os efeitos que aquilo poderia acarretar para a Terra também, chegaram aqui depois de viajar 28 mil anos. Então nós estávamos observando em agosto do ano passado, um fenômeno que aconteceu há 28 mil anos e comprovava uma teoria de 1915. Logo, numa dimensão mais etérea, numa dimensão espiritual, não tem por que pretender ficar preso ao tempo. O tempo é contingência, espaço e tempo são contingências da nossa materialidade. Em outros níveis, em outros planos, nós não temos por que estar a considerá-los constantemente como algo absoluto. Essas distâncias do universo são fantásticas. O nosso Sol está a 4,5 bilhões de anos na sequência principal de uma estrela. Vai durar mais 5,5 bilhões de anos. Nas proximidades dessa data, se transformará numa gigante vermelha, engolirá todo o sistema solar e depois transformará numa anã branca. Uma estrela muito massiva, muito pequena e brilhante. Mas isso é daqui a 5 bilhões e meio de anos. E é interessante que uma ocasião, fazendo uma palestra, se não me engano era na Universidade de Caxias,
e falando sobre problemas, era um mini curso sobre buracos negros e idade das estrelas, etc. E aí uma senhora, no final, perguntou ao professor: o senhor disse 5 bilhões ou 5 milhões? Eu disse 5 bilhões. Ainda bem. Suspirou aliviado. Claro, se for 5 milhões dá tempo para tomar alguma providência, né? Se for 5 milhões talvez dê tempo. Não dê tempo, 5 milhões deve dar tempo para tomar alguma providência. É nessa nossa escravidão a ideia do tempo. Mas por que é tão difícil aceitar que tempo pode mudar com a velocidade, com a concentração de massa, com tudo isso? É só nós retrocedermos pouquíssimos séculos, chegarmos à época de Galileu e ver a dificuldade que as pessoas tinham de entender que a Terra era esférica. É só pensar um pouquinho, para a Terra ser esférica, nesse momento tem alguém que está com os pés voltados contra os meus. E aí os antigos diziam: o cara está de cabeça para baixo, se sentindo muito mal, provavelmente, ou já caiu no vazio do cosmos infinito, porque é difícil imaginar. Hoje nós temos a fotografia, então temos que distinguir, dentro da ciência, o que é hipótese de conversação. Por exemplo, teletransporte, os cientistas conversam sobre isso, mas não é uma atualidade, mas não vai contra nenhuma lei. Mas existe hipótese de conversação, existe hipótese de teste e existe comprovação. Agora, hoje, querer dizer, por exemplo, que a Terra é plana é fornecer um atestado público de ignorância saliente, de burro ativo. Porque o burro passivo não tem problema, ele fica quietinho lá com a sua ideia, não incomoda ninguém. Agora, contrariar a evidência dos fatos não é possível. Como os argumentos têm que ser corretos. Quando as pessoas dizem: ah, mas eu vou acreditar no espírito se tu colocares um espírito aqui nesse tubo de ensaio. Vamos concordar, desde que a pessoa coloque no outro tubo de ensaio uma supercorda, que é a teoria mais atual da física. Nunca veremos, nunca pegaremos, mas funciona. Graças à criação genial de Einstein, as experiências de pensamento. Ele pensava como deveriam acontecer as coisas se os fatos A, B e C fossem reais. E daí ia tirando as suas conclusões. E Borque discutia com ele: não temos que discutir sobre nada imaginário. Temos, porque a imaginação é a mais forte de todas as forças. A nossa consciência constrói universos, e principalmente no nosso mundo social. E a maior e mais importante de todas as leis que existem é, sem dúvida alguma, a lei do amor. Na medida em que amamos o conhecimento, conhecemos mais. Na medida em que amamos a espiritualidade, crescemos espiritualmente em nossa essência, em nossa consciência. Aí é que somos a imagem e semelhança do Criador, porque somos co-criadores. À medida em que aprendemos a amar, nós sentimos melhor a vida. Nós celebramos a alegria de viver. E ao invés de chorarmos diante do sol muito forte, caminhamos um pouquinho e procuramos uma sombra, sem desprezar o sol, que também é necessário para que se origine vitamina D no organismo e tantas outras coisas necessárias à vida. O segredo, então, é encarar a vida com amor, saber que hoje não há contradição entre o conhecimento científico e a espiritualidade, e que o tempo é uma grande ilusão, que não deve nos preocupar. Quando a gente pergunta: mas quanto tempo eu vou evoluir? Isso é uma pergunta de Homo sapiens. Isso é uma pergunta nossa, no nosso estágio evolutivo. No estágio angelical não tem sentido estar perguntando quanto tempo vai demorar. Até porque nós já vimos que o tempo muda com a velocidade, com a aproximação de grandes massas. Se alguém sair daqui num foguete em velocidades próximas à da luz e viajar 3 meses para ele volta 3 meses mais velho, que se passaram centenas de anos. Isso é absolutamente comprovado. Ninguém tem dúvida. E é por isso que Werner Heisenberg, um dos criadores da física quântica, afirmou que a física quântica se aproximava cada vez mais de Platão. E esse é o terreno bonito para examinarmos. Não das fórmulas que são para especialistas, mas o terreno do pensamento científico, que hoje marcha ao par, ao lado do conhecimento da espiritualidade. Não existe mais contradição. Há na filosofia da ciência uma abertura imensa para a espiritualidade. Espiritualidade como capacidade de evoluir. Espiritualidade como capacidade de amar. Está demonstrado que o amor faz bem a todo o nosso organismo, como faz bem às pessoas que se aproximam de nós.
enquanto o ódio é um veneno que prejudica a nossa própria estrutura celular. As pessoas que vivem com ódio, nós temos 2 momentos nas nossas células: crescimento e encolhimento. Se colocarmos um nutriente perto da célula, ela cresce para chegar ao nutriente. Se colocarmos uma ameaça, ela se encolhe, ela decresce. Bruce Lipton fez uma experiência muito importante. Ele colocou perto das células que compõem os vasos arteriais um agente amigo para o qual as células deveriam crescer. Mas, ao mesmo tempo, colocou ideias pessimistas na cabeça da pessoa. O cérebro, a partir das nossas emoções, também tem sua produção de químicos. A produção de químicos do cérebro era mais forte do que a ação externa. Ou seja, se o impulso interior é medo, é ódio, é inveja, mesmo que os impulsos exteriores sejam bons, como uma alimentação adequada, etc., etc., o nosso sistema celular entra em estado de alerta, entra em estado de defesa. E nesse momento as partes mais criativas do nosso cérebro são inibidas para fortalecer a ideia de fuga, de defesa, de resistência. Ao contrário, os bons pensamentos, as boas ideias, quando nós associamos as nossas emoções ao nosso agir e ao nosso pensar, produzem coisas boas, que alimentam bem o nosso organismo. Pasteur tinha um discípulo que não acreditava na existência da raiva em relação aos seus vírus. Pegou um copo de água contaminado e tomou, dizendo que não acreditava naquilo, e não aconteceu absolutamente nada, porque ele não acreditava mesmo. Ele tinha fé em que aquilo não existia. Depois ele estudou mais e viu que existia. Disse: nunca mais faço essa experiência. Porque é diferente acreditar de querer acreditar. Ter fé de querer ter fé. Mas se temos mesmo crença e temos uma fé raciocinada, nós temos condições de produzir para o próprio organismo, sem falar nos aspectos psicológicos e espirituais, remédios que virão através do amor, através da fraternidade. E amor é a mais importante de todas as energias que existem na natureza. Isso é hoje um ensinamento científico. Recebemos nas frequências em que vibramos. Então vamos vibrar na frequência da paz, do amor, da fraternidade, e produziremos e receberemos nesta mesma frequência. Até que um dia talvez possamos nos perguntar, envergonhados de nosso passado de guerras: para que guerra, irmão? Se depois horrorizado, verás que não valeu o sangue derramado. Se o mundo a girar não para jamais, a vida que se perde não volta nunca mais. E paz não haverá, enquanto com grandeza não imitarmos o exemplo da mestra natureza. O sol a todos vem com seus raios iluminar. De todos os peixes e a imensidão do mar, de todos os pássaros o espaço aberto, para eles não existem fronteiras, estou certo. E se no maior reino que chamamos dos céus, todos os seres são filhos de Deus, por que não fazermos neste globo pela vez primeira, num mundo só de irmãos, terra e crenças sem fronteiras? Obrigado. Vamos, nesse momento, nos desligando da espiritualidade amiga aqui presente, agradecendo por todos os ensinamentos que nos foram trazidos. E vamos aproveitar os ensinamentos recebidos e vibrarmos nesse momento muito amor, muita paz, muita compreensão. Enfim, deixemos externar dos nossos corações os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores desejos. E pedindo que os nossos amigos espirituais levem a todos os corações que necessitem dessas vibrações de paz, de amor, confiança, fraternidade. Que espalhem essas energias ao redor do nosso globo, do nosso país, aonde moramos, que sejam levadas lá nas nossas residências, aqueles corações caros a nós que ficaram.
E que essas vibrações também sejam espargidas aqui entre nós, porque também somos muito carentes delas. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais mais uma vez, pedindo licença para encerrar, elevando os nossos pensamentos e os nossos corações em louvor e agradecimento ao Pai, quando dizemos a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Agradecemos muito a sua presença, Moacir, é uma alegria enorme tê-lo aqui conosco. Nós queremos convidar a todos para que estejam com o Moacir lá fora, onde ele estará vendendo seus livros, e ele vai fazer uma breve explicação a respeito deles, para que todos possamos entendê-los. Certo. Eu trouxe aqui 5 livros comigo. Este, Quântica e Consciência, é a base da palestra de hoje, bem mais aprofundada, com aquela parte da viagem das pessoas, como seria um mundo que essas coisas fossem observadas com facilidade. E ele completa com outros 2 uma trilogia da física quântica. Um que dá a base essencial para quem está iniciando o assunto, até o porquê desses termos. O que quer dizer salto quântico? Todo mundo fala, mas não sabe muito bem o que é. Virou moda. Então, essa explicação dos termos, e principalmente no sentido de mostrar que o conhecimento deve servir para nos trazer felicidade, harmonia e não sofrimento. Um outro que trata das bases da quântica, mas espiritualidade e saúde, mostrando a tese que hoje é vencedora nas próprias faculdades de medicina, e que a espiritualidade faz bem à saúde, ao contrário do que se pensava no passado. Tem esse aqui, Corta a Corda, um voo para a liberdade, que é um convite exatamente a nos libertarmos de falsas culpas, de falsos pecados que nos colocaram na cabeça, e a gente carregando aí um peso que não é nosso, não sei porquê. Então, um convite à liberdade. E este aqui, sobre o amor, que mostra amor à arte de viver, sob o aspecto da ciência quântica, da psicologia e da espiritualidade, que só vive na plenitude quem é capaz de viver com amor. São estes que eu trouxe comigo. Se alguém desejar, eu posso depois autografá-los. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, por essas boas vibrações positivas aqui nesse ambiente de espiritualidade, e até um próximo encontro, se Deus quiser.